creio em coincidências, e sim cristocidências. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Bernardo, já tem caminhado conosco há alguns anos, através da Faculdade de Teologia Ministerial, a nossa escola bíblica, né, de revelação, de princípios da Palavra de Deus. E essa escola tem chegado até a África, até Angola. Nós louvamos a Deus, né? Ele vai compartilhar um pouco o testemunho dele, né, de como que ele conheceu a comunhão cristã, o pastor Pio, e vai trazer um princípio bíblico para as nossas vidas, para a nossa edificação espiritual. Abra seu coração para aquilo que Deus quer falar através da vida do pastor Bernardo. E nós louvamos a Deus que essa semana, né, estamos também com uma viagem agendada para Angola, né, para Angola. Nós estamos indo representando a FATEM como professor da escola, onde nós vamos ter uma formatura ali de 60 alunos. 60 alunos ali em Angola, em Luanda, estão se formando, fizeram o curso, foram 2 ou 3 anos? 3 anos. É o curso antigo ainda, 3 anos. Os CDs, que eles receberam lá, e recebem através desse CD, e se reúnem diante de uma televisão também, e assistem às aulas ali, e 60 alunos estão se formando, e nós estamos sendo enviados pelo colegiado ministerial, pela FATEM, para ali representando a FATEM, para nos alegrarmos com aqueles irmãos ali na Angola. Estamos viajando agora dia 6 e retornamos no dia 13. E Deus colocou algo no meu coração, né, que eu compartilhei hoje de manhã com a liderança e de repente compartilho com você. Eu gosto de colecionar algumas coisas. E uma das coisas, né, que eu sempre colecionei desde pequeno, quando os meninos eram pequenos, camisas de futebol. Camisas de futebol. Então eu sempre comprava em promoção. Então eu sempre tive muitas camisas de futebol. Sempre usei todas elas. Sempre a gente usava e ofertava. E eu quero levar essa coleção, as que sobraram ainda, né, daquelas que eu não ofertei, eu quero levar para Angola e presentear algumas crianças, alguns adolescentes que gostam de futebol. Quero levar algumas bolas murchas também, livros, bíblias de estudo bíblico. Alguns irmãos já me doaram alguns livros, algumas bíblias de estudo bíblico, porque aqui nós temos livre acesso para comprar uma bíblia de estudo bíblico. E lá não é simples, não é fácil, e não é barato também. Então nós queremos presentear essas bíblias de estudo bíblico para alguns pastores. Então nós temos aí quantos quilos? Eu tenho bastante. 2 malas de 23 quilos. Então dá para pôr 46 quilos. Dá para levar bastante Bíblia. Isso, 40. Nós estamos em 2 pessoas. O Adilson vai conosco também. Nós estamos indo em 2 pessoas. Então nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Então se você tem uma Bíblia de estudo bíblico, uma camisa, sabe aquela camisa de futebol do teu time dos sonhos? Aquela que é. Oferte isso, semeia isso, semeia isso. E com certeza Deus estará abençoando muitas crianças e alegrando o coração de muitas crianças ali. E nós louvamos a Deus por esse privilégio e por essa oportunidade. Estenda a sua mão, nós queremos abençoar a vida do pastor Bernardo. Ele foi enviado como cobertura ministerial esse final de semana. Esteve conosco ontem no culto de curas e milagres. Hoje de manhã com a liderança da igreja. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Deus tem depositado na sua vida. Nós queremos abençoá-lo, a sua família, o seu filho, os seus filhos, em nome de Jesus. Deus, obrigado pela vida do teu servo, pela disposição, pelo discernimento em discernir a tua voz, em discernir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Nós queremos declarar, usa-o, Senhor, poderosamente, como o Senhor já tem feito, Senhor, ali na África, Senhor, aqui no Brasil, Senhor, nas igrejas aonde Ele pastoreia, nos pastores, Senhor, aonde Ele toca, na sua família. Deus, conceda a Ele abundância da Tua graça, do Teu favor. Pai, em nome de Jesus, os sonhos, eu que sei os sonhos e projetos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de paz, de alegria, para te dar um futuro melhor. Deus, o Senhor tem reservado para Ele infinitamente mais do que Ele planejou ou pensou. E nós queremos abençoá-lo com toda sorte de bênção espiritual. É uma honra, uma alegria tê-lo no nosso meio, Senhor, como corpo de Cristo, como cobertura espiritual, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Que Deus seja louvado. Pai, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que você me deu de estar aqui à frente do seu povo. Eu tenho a certeza, Pai,
que vai me usar para falar ao seu povo. Obrigado pela presença do Espírito Santo, que está passando para esclarecer a sua palavra no coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela sua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Salva de palmas para a glória dele, porque ele merece a glória, ele merece a honra, ele é Deus. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela graça que Ele me concedeu de estar aqui em Maringá. Sempre tive a vontade de visitar Maringá um dia, mas esse dia chegou agora. Então, por isso, eu agradeço a Deus pela graça que Ele me concedeu. E agradeço a Deus pela vida do pastor Pio, a pastora Rosa e o colegiado Aba. E graças ao pastor Pio e graças ao colegial que eu fui indicado para vir cá, para mostrar que realmente Aba Curitiba não está longe de vocês. Eles sabem as vossas dificuldades, sabem os vossos problemas, e dessa vez o pastor Pio teve essa revelação de aproximar mais as igrejas de extensão e as igrejas aliançadas. Então, essa é a razão por qual estamos aqui, é para mostrar que vocês estão no coração do pastor Pio. Ele está pensando em vocês, está orando para vocês, e o colegial também está se preocupando com vocês. Eu já estou caminhando com a Aba através da FATEM há 4 anos atrás, que recebi a FATEM em Angola, através do pastor Titi, que é o nosso promotor da FATEM lá. Ele fez o contato com a FATEM aqui e, graças a ele, a FATEM chegou até a mim e procurei materializar essa visão e que está dando certo. Há pouco tempo mesmo aqui no culto, porque nós temos um fuso horário diferente, lá a professora assistente que eu mandei no interior, que estavam me mandando mensagem, que há pessoas que estão a fazer inscrição até agora. Estão a fazer inscrição. Meu amado, eu queria, antes de nós compartilhar a palavra de Deus, te mostrar a vantagem de fazer esse curso de FATEM. Eu já tinha feito duas faculdades de teologia, uma americana, outra da Alemanha, mas fazendo a FATEM, isso despertou muita coisa em mim. Muita coisa em mim, que eu tive a clareza de muita coisa que estava um pouco escuro. Por exemplo, agora estou quase a terminar o meu livro, que tenho a certeza que vou lançar isso esse ano, sobre o valor de uma alma. Esse livro foi motivado graças a uma das aulas que o pastor Pio deu, explicando a diferença entre alma, corpo e espírito. A clareza por qual ele deu a essa aula, me deu a vontade de fazer esse livro. Então, bem amado, você que ainda não fez esse curso de FATEM, essa é uma oportunidade para você, faça isso. Quem que ainda não fez a FATEM, que levanta a mão? Ok. Olha, se eu, tão longe de Angola, fiz e me impactou, o que falta? Os professores que impactaram a minha vida estão aqui. O pastor Marco Aurélio, a Rosana, e até a Maria do Carmo também deu uma parte na prática ministerial que nós continuamos ainda lá. Quando está explicando sobre a homilética, uma coisa. É isso que eles fizeram essa semana no interior. Vocês têm os professores que muitos precisariam ter de perto. Vocês têm pastores, vocês têm vasos que Deus usa, que a gente precisaria. Para nós gostaríamos que eles ficassem lá em África de vez, conosco. Então, se vocês não querem, vocês aproveitam. Você que ainda não fez a FATEM, aproveita, se inscrever, que esse ano não passa. Faça já isso o mais rápido possível. Faça isso e você não vai perder absolutamente nada. Quem que tomou a decisão de fazer a FATEM agora?
Quem tomou a decisão? Eu vi muita gente que levantaram a mão que ainda não fizeram. Agora, quem tomou a decisão que eu vou fazer a Fatemi esse ano? Levanta a mão. Graças a Deus. Faça rápido e se inscreve. Vou te dizer uma coisa. O dinheiro para um filho de Deus nunca deve ser um problema. Não, nunca deve ser um problema. Porque nós temos a fonte de dinheiro. Se eu começar a te contar como que Deus anda a intervir na minha vida, no domínio financeiro, não vai acreditar. Nesses últimos 5 anos, 98% das minhas viagens não pago passagem. Até viagem de África para cá. Você vai perguntar, então a sua igreja que banca? Não, minha igreja não banca nada. Deus levanta pessoas, às vezes, que não conheci, que não conheço. Ou talvez já vi só uma vez na vida. O que eu faço? Eu só desejo. Eu só entendo que Deus quer que eu viaje, acabou. O resto, Ele que faz para mim. Você quer fazer a Fatemi? Seu problema não deve ser o dinheiro. Seu problema deve ser a disponibilidade. Eu sou disposto a fazer. Deus vai prover em questão financeira. Se você acredita, diga amém com força. Graças a Deus. O pastor Bernardo é pastor titular da igreja VISA. VISA quer dizer Visão Internacional para Salvar as Almas. Em Luanda já temos 30 igrejas locais. E estamos espalhados em 7 províncias de Angola. Mas cada igreja nossa tem o seu líder. Mas eu entendi, quando eu vim no Brasil, que esse é o tempo que Deus queria me ver no Brasil. Por isso é muito importante ser sensível na voz de Deus. Eu já preguei em muitas igrejas, mas Deus queria que dessa vez que eu ficasse embaixo da liderança do pastor Pio, porque Deus quer me ensinar muita coisa. Deus quer me direcionar de muita coisa. Porque Deus tem um propósito muito forte na minha vida. Vou fazer muita coisa com Deus e eu preciso, esse momento, estar embaixo da liderança do pastor Pio. E nesse pouco momento que já estou lá, estou aprendendo cada dia coisas extraordinárias. E eu não me arrependo de estar esse momento aqui no Brasil. É um momento muito importante. E há pouco tempo, aqui mesmo em Maringá, pouco tempo, quando nós estávamos na sala de oração, Deus confirmou muita coisa através do líder da oração, do grupo de intercessão. Ele liberou muitas coisas que era confirmação daquilo que Deus já tinha dito na minha vida. Então, não é por acaso também você está aqui. Você está aqui porque Deus preparou você aqui para cumprir algo na sua vida. Então, essa noite eu quero compartilhar uma coisa muito interessante convosco. Pastor Bernardo é casado, pai de 5 filhos. Poucos filhos, eu estou a pensar em ter mais 2 filhos. Graças a Deus. Essa noite nós queremos compartilhar um pensamento muito importante no livro de João, 1 de João 3, no verso 2 a 8. Só que não vamos ler todos os versículos. Vou começar a direcionar como que nós vamos ir nesses versículos. E eu trouxe um pensamento vindo do Espírito Santo sobre o porquê Jesus se manifestou. Esse é o nosso tema dessa noite. O porquê Jesus se manifestou. Por que Jesus vem? Pastor, essa é uma coisa muito elementar. Qual é esse cristão que não sabe disso? Todos os cristãos sabem. Mas deixa-me te dizer. Eu entendi uma coisa ultimamente. Que é fácil ter, às vezes, o conhecimento. Mas é difícil viver de acordo com o conhecimento. Muita gente tem o conhecimento que Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, mas eles não vivem de acordo com esse conhecimento que eles têm que Jesus é Salvador.
muitos têm o conhecimento que o meu justo viverá pela fé, mas poucas pessoas conseguem viver pela fé. Então, o conhecimento só em si não muda a pessoa. Mas se conformar, entrar e viver esse conhecimento, fazer esse conhecimento a sua vida, é onde as coisas começam a mudar. Muitos falam que só a cabeça não acorda, sim, não tem problema. Mas você precisa não falar só, mas você precisa viver isto. E a Bíblia diz que, no versículo 2 que eu dei, se nós lemos no versículo 2 ainda, vamos ver, a Bíblia diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus. Agora, não é coisa do passado. Não é coisa do futuro. Agora nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus que diga amém? Não no futuro, não amanhã. Agora eu sou filho de Deus. E a Bíblia continua dizendo: e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestará, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aqui só queria que você veja essa palavra manifestação. E quando comecei a meditar sobre essa passagem aqui no versículo 8, vamos descobrir muita coisa. Eu descobri que Jesus se manifestou. Manifestar quer dizer se revelou. Ele tornou-se público. Jesus sempre estava antes da fundação do mundo. E ele estava no estado ilimitado. No estado invisível. Mas esse Jesus que estava no estado invisível, no estado ilimitado, ele preferiu um momento da vida que ele se manifestasse no estado limitado. Limitado como? Jesus conseguiu fazer 9 meses na barriga de uma mulher, sem sair. Não estava limitado? Estava limitado lá, não saiu, ficou lá. Jesus conseguiu fazer 33 anos sem se ver em 3 lugares ou 2 lugares de uma vez. Ele estava só num lugar. Se você ver Jesus aqui, não vai lhe ver mais em outro lugar. Está só aqui. Ele aceitou estar no estado limitado. Ele, que a Bíblia fala, ele que é Deus, chegou num certo momento e sentiu até fome. Ficou outro dia suspenso lá na cruz, sem conseguir se mexer, sem conseguir sair de lá. Ele estava limitado, não estava conseguindo nem sair da cruz. Ficou nesse estado. Mas o porquê ele se manifestou? Porque ele se tornou público? Porque ele se tornou visível? Ele tinha um objetivo. E quem dos apóstolos que podia nos ajudar a entender isso melhor? Senão o apóstolo João. Porque o João apresenta Jesus na dimensão, não só limitado, mas ele apresenta Jesus na dimensão ilimitada dele. O Evangelho de João nos apresenta Jesus como Deus. Já no princípio, a Bíblia diz, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele nos apresenta a dimensão ilimitada de Jesus. Ele nos apresenta Jesus como Deus. E ele continua até nas cartas dele, continuando a apresentar Jesus nessa dimensão. E ele disse, mas esse Jesus que estava na dimensão
ilimitado, ele vem nessa dimensão limitada com 3 objetivos. Nessa passagem de 1 de João 3, 2 até 8, vamos descobrir 3 objetivos por quais Jesus se manifestou. A primeira dimensão, o primeiro objetivo por qual Jesus se manifestou, vamos ver isso no versículo 5. Se podem nos projetar o versículo 5. A Bíblia diz o seguinte: vocês sabem que ele se manifestou, não está mais no futuro, mas está no passado, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ele se manifestou para quê? Esse é o primeiro objetivo por qual ele aceitou deixar o seu trono, deixar a sua dimensão ilimitada, para vir aqui no mundo para fazer o quê? Tirar os nossos pecados. E houve uma pessoa que descobriu, que teve a revelação disso, antes de João falar, do João apóstolo, era o João profeta. Ele viu Jesus passar, ele disse: olha o Cordeiro de Deus que faz o quê? Mas vamos imaginar juntos. Será que hoje o pecado não existe no mundo? Hã? Hoje o pecado não existe no mundo? Estou falando no mundo em geral. O pecado não existe? Vamos sair fora da igreja, vamos encontrar. Aqui mesmo na igreja, uma mínima coisa aqui, você vai ver outra pessoa vai se manifestar. Mas a Bíblia diz que ele tirou. Hã? Ele vem para tirar o pecado. O que isso significa? Jesus vem resolver o problema do pecado. Quando ele veio, ele tirou toda a força, tudo que o pecado dava. Ele veio destruir a raiz do pecado, a força do pecado. Então, o problema do pecado para o mundo, para o homem, já é resolvido. Ele não vai vir mais resolver, mas ele já resolveu. Ele vem para tirar. Tirar é fazer o quê? Pegando essa coisa, colocando aqui. Será que aqui continua? Aqui não tem mais. Jesus é justamente a coisa que ele fez. Ele fez o quê? Tirou. Bem amado, é por isso quando o apóstolo Paulo vem, no Romano capítulo 8, verso 1, ele diz que não há mais condenação por todos que estão em... Quer dizer, todos que aceitam, todos que acreditam que Jesus vem resolver o problema do pecado dele, que Jesus tornou-se pecado na cruz para que eu possa ter a justiça de Deus, o problema dele do pecado já é resolvido. Jesus se manifestou justamente para isso. Hoje o mundo é como é por causa do pecado. Hoje a pessoa chora, a pessoa sofre por causa do pecado. E Jesus veio justamente, um dos primeiros objetivos dele era para resolver isso. E eu e você, se está em Cristo, se você já aceitou Jesus, então você não está mais embaixo da condenação do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas quem aceita Jesus, ele sai da morte para a vida. Ele sai da morte para a vida. Essa é a primeira coisa que Jesus vem e se manifestou para fazer. Ele se manifestou para tirar. Tirar. Hoje é possível você dominar o pecado. Dominar a força do pecado.
dominar o vício. É possível. É possível viver uma vida que agrada a Deus. Porque a única coisa que conseguiu agradar a Deus é a obra que Cristo fez. E qual é a obra que ele fez? Ele aceitou que os pecados de todo mundo caíssem no corpo dele. Ele aceitou o pecado para ele nos dar a vida dele. Então, ele fez uma troca conosco. Ele nos deu a justiça dele e ele recebeu os nossos pecados. Então, dali, ele, lá na cruz, ele resolveu isso. Ele não continuou pecador. Porque Jesus nunca foi pecador. Ele só levou os seus pecados. E ele resolveu esse problema na cruz. A segunda manifestação, no versículo 8. A Bíblia diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo. Atenção, aqui estamos a falar de praticar. Viver. O cristão, ele não vive mais no pecado. Quer dizer, ele não vive mais embaixo da influência do pecado. Porque a vida que ele tem de Cristo, o Espírito Santo que ele tem, lhe ajuda a dominar até o pecado. A Bíblia diz, nenhuma tentação que vem até nós, que Deus permite que pode ser além da força que nós temos. Se a pessoa cai, ele cai porque ele quer. Na realidade, quem tem o Espírito Santo na vida dele, mesmo antes de ele errar, mesmo antes de ele cometer uma coisa, o Espírito Santo lhe fala: atenção, meu filho. Atenção, atenção, atenção. E muitas vezes nós erramos porque nós resistimos muito na voz do Espírito Santo. E deixa-me te dizer, é impossível viver a vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo. A vida cristã é só possível com a ajuda dele. É só ele que pode me ajudar. Uma vez, em Joinville, eu passei todo dia, até a noite. Eu comecei a ver na minha vida, comecei a fazer um exame da minha vida. Não vi nenhum erro que eu cometi. Não vi nenhum pecado que eu cometi. Nem no pensamento, nem no quê. E eu comecei a dizer: é possível viver a vida plena de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Quando você se submete no Espírito Santo, bem amado, até os seus pensamentos, até as suas atitudes, até tudo que é seu, o Espírito Santo controla. A única coisa que você precisa, você não precisa se esforçar. Você só precisa deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. E você dizer: sim, Espírito Santo, sim, eu aceito. Sim. E a vida de Deus vai fluir em você. Por isso, seria bom que você faça Fateme. Porque tem uma aula que se fala fruto do Espírito Santo. Você não vai se esforçar a ter amor. Amor é resultado da vida do Espírito Santo em você. Você não vai se esforçar a ter alegria. Alegria é o resultado da presença do Espírito Santo em você. A vida dele, o resultado produz isso. Então, ele se manifestou, segundo objetivo. Se manifestou para quê? A Bíblia diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas, para isso, o Filho de Deus se manifestou. O Filho de Deus se manifestou para quê? Para isso. Para isso o quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus não vem só resolver o problema do pecado, que originou todo o mal que nós vemos no mundo. Mas ele vem até destruir a obra do impulsionador do pecado. A obra da pessoa que nos manda, que pega as pessoas preso. Ele vem resolver até o problema dessa pessoa.
Mas quando eu estava a meditar, hoje na vida dos cristãos, há uma coisa que acontece. Eu gostaria que a gente possamos ler no 2 Coríntios 4:4. Se podem me fazer a gentileza, eu não preparei isso. Isso me vem depois. 2 Coríntios 4:4. Será que é possível? Lá vamos descobrir uma coisa muito interessante nesse verso. Se alguém viu, pode ler para nós, enquanto que eles estão a procurar. Se aparecer, vamos ler. Porque eu queria explicar uma coisa lá muito interessante que eu descobri. 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era... Desculpa. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual é a obra que o diabo faz? Ele cega o entendimento. O grande obra que o diabo faz, ele tem muita coisa que ele faz. Mas para ele continuar a dominar a vida da pessoa, ele faz o quê? Ele cega o entendimento. E hoje até há muitos cristãos não conseguem desfrutar o que eles têm em Cristo por causa da cegueira que eles têm no entendimento. Ele é filho, mas ele vive como escravo. Ele é filho, já está dentro da casa, já tem tudo, mas ele está pedindo mais do que ele já tem. Por quê? Às vezes, ele está permitindo que o diabo continue ainda a cegar a vida dele, continue ainda a falar na vida dele. Bem, amado, você pode ser cristão e permitir que o diabo faça alguma coisa na sua vida. Enquanto que o diabo não tem mais direito. Quem dá direito ao diabo hoje é você. É eu que dou direito ao diabo. Ele não tem mais direito a mim. Eu não pertenço mais a ele. Mas muitas vezes eu posso dar acesso a ele. Mas a Bíblia diz que Cristo apareceu para quê? Para destruir, desfazer, eliminar, aniquilar todas as obras do diabo. E por isso, hoje, entre você e o diabo, quem tem mais poder é você. O cristão tem mais poder sobre o diabo. Jesus disse, eu vos dou o poder de andar em cima dos escorpiões, de andar em cima dos serpentes, e nada vos fará mal nenhuma. Vocês vão andar em cima. Então, nós temos o poder que está em cima. Pensa uma coisa. A Bíblia diz que Cristo nos transportou aonde? Ele nos tirou daqui e nos transportou lá no reino dele. E nós estamos assentados com ele. Se nós estamos lá sentados com ele, o diabo está lá? O diabo não está lá. Quem dá força ao diabo é você. Uma vez eu visitei uma casa. Logo que eu cheguei nessa casa, encontrei um cachorro muito grande. Mas esse cachorro não faz absolutamente nada. É um cachorro muito calmo. Mas como eu gosto do meu cachorro. Eu tenho cachorro em casa. Mas o cachorro de outra casa eu sinto sempre esse medo. E eu criei isso em mim. Logo que eu cheguei lá, eu tinha medo de se aproximar do cachorro. Enquanto que o cachorro se aproximava de mim, eu tinha tanto medo pensando que o cachorro vai me morder, vai me fazer alguma coisa. E o dono dizia assim, não, esse cachorro é muito bom, ele não faz nada. Ele conhece o cachorro dele, mas eu tinha tanto medo. E quando ele entrava no quarto, eu também levantava para tentar. Porque eu tinha medo. O que criou medo em mim? Não porque o cachorro tinha a capacidade de me morder, mas porque eu criei isso na minha mente,
que ele tem capacidade de me morder. E muitas vezes nós demos ao diabo aquilo que ele não tem para nossas vidas. Nós lhe demos essa legalidade que ele não tem mais. A Bíblia diz que Cristo apareceu para fazer o quê? Destruir as obras dele. As obras dele já estão destruídas. Mas nem com isso nós estamos sempre lá, pensando que ele está ainda. Meu amado, o poder do diabo não pode ser comparado ao poder de Deus, nem a 0,0000%. Não tem comparação entre o poder do diabo e o poder de Deus. E Jesus disse, todo o poder me foi dado. E ele continuou dizendo, eu também vos dou todo o poder. Nós temos todo o poder. Nós temos todo o poder. Hoje, vai descobrir, o apóstolo Paulo chegou num certo momento que ele curava pessoas, não falava em nome de Jesus. Chegava, seja curado, e a pessoa ficava curada. Por quê? Ele já tinha esse poder. Eles têm, você também tem. Fala, eu tenho o poder. Você está em cima do diabo, não está embaixo dele. Tenha essa consciência que a obra dele já está destruída. Tenha essa consciência. E a terceira coisa, no verso 2. No verso 2. Quando estava meditando esse versículo, parece que falava uma coisa do futuro só. É como alguém que está lendo o livro de Isaías, falando de Cristo, a pessoa vai ver, parece que está falando de uma coisa do passado. Mas, afinal, o Isaías falava de uma coisa do futuro. Quando comecei a meditar essa parte, eu descobri uma coisa muito importante lá. Porque no princípio do versículo, a Bíblia diz, amado, agora somos filhos de Deus. E Jesus é quem? Filho de? E filho de Deus é quem? É Deus. Filho do leão é quem? É leão. Filho de Deus é quem? É Deus. Uma das razões que fez que Jesus, que os judeus possam levar Jesus na cruz, uma das razões, porque ele falava o seguinte, eu sou filho de Deus. Para um judeu falar que você é filho de Deus, você está dizendo, está a afirmar que você é Deus. É isso. E outra razão, Jesus dizia, destrói esse templo daqui a 3 dias, vou. O templo era o lugar mais sagrado. E a terceira coisa era o sábado. Jesus falava, o homem é o mestre do sábado, ele curava as pessoas no sábado. Mas uma das coisas mais fundamentais que trouxe ira nos judeus é Jesus dizer que eu sou filho de Deus. Eu e o meu pai somos um. Quem me viu, viu o pai. E aqui a Bíblia está dizendo, nós não seremos, já somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, então, nós somos como Jesus é, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus se manifestou para quê? Para que nós sejamos como Ele. Por isso a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nossas versões disseram, se alguém se unir com Cristo, nova criatura é. E o apóstolo Paulo chegou a ter essa revelação para dizer, se eu vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo andando, as pessoas começaram a observar o apóstolo Paulo e disseram, não, esse aqui não é o Saulo que nós conhecíamos. Esse é cristão. Porque começaram a ver Cristo neles. Meu amado, Cristo apareceu para que nós possamos ter a imagem de Deus que nós tínhamos perdido lá no Éden. O homem já tinha perdido essa imagem. O homem já tinha perdido a posição do Filho de Deus que ele tinha. E Jesus vem para fazer o quê? Nos tirar dessa posição baixa que nós tínhamos para nos levar de novo
na posição por qual Deus queria que nós tenhamos sempre. A posição de filho. A posição da natureza dele. E hoje nós temos essa natureza. Hoje nós somos de Deus. Por isso, você é capaz de criar. Você é capaz de chamar na existência as coisas que não existem para existir. Jesus andou em cima das águas. Você também tem a capacidade de andar em cima dos seus problemas. Porque você não vai andar em cima dos seus problemas com a natureza limitada. Você vai andar em cima dos seus problemas com a natureza ilimitada. O que me deu essa natureza? É sendo filho de... Será que Deus é limitado? Não. Deus é ilimitado. Então, como eu sou filho de Deus, automaticamente eu não tenho mais limite. E Deus quer que esse ano, da mesma forma que Deus inspirou o seu servo, o pastor Pio, Deus quer que esse ano que você atua como filho. Que você atua como alguém que tem a natureza de Deus. Atua no ilimitado. Não veja mais o limitado, mas você entra e fala que não há limite na minha vida. É possível. É possível. Vou terminar vos contando uma história que me aconteceu o ano passado, no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, preguei muitas igrejas lá que me convidaram, mas eu estava com uma situação muito difícil financeira. Muito difícil. E eu passava nas igrejas, eu vi muita coisa que aconteceu. E eu tinha gastado o transporte que eu gastei, porque de Joinville para Rio de Janeiro, a pessoa gasta mais ou menos R$400. 400 e tal reais. E eu não tinha dinheiro até para voltar. O que as igrejas davam era muito pouco em relação até a minha passagem. E eu comecei a me preocupar. Bom, quem estava mais preocupado foi o pastor que me convidou. Estava muito mais preocupado. Porque eu recebi ele em Angola também. Então, acontece que uma vez eu entrei numa igreja, o Espírito Santo começou a me falar. Ele disse, você está se preocupando por quê? Em todo lugar que você está passando, quem que é o seu patrão? Você trabalha nas empresas deles? Você serve de quem? Se você é meu servo, então o seu salário, o seu galardão não depende deles, depende de mim. Você tem que olhar a mim. Eu fiquei feliz e eu falei a esse pastor, eu disse, olha, a partir de agora não se preocupa mais, porque Deus me disse, não são eles que vão me pagar. Eu não estou a pregar para eles me pagar. Porque eu estou a trabalhar para alguém. E esse alguém me disse, eu não devo me preocupar. Voltei em casa e falei a esse pastor. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, no mês, acho, de novembro, uma coisa assim. Eu disse ao pastor, Deus me disse, antes de sair aqui do Rio de Janeiro, Deus vai me surpreender. Eu disse a eles. Eu senti, fiquei sensível. Bem, amado, se você quer viver a vida cristã com a vitória, sem derrota, seja sensível na voz do Espírito Santo. Porque ele fala. Fiquei tão sensível, eu senti o Espírito Santo me dizendo, olha, eu vou te surpreender aqui no Rio de Janeiro. Faltava 3 dias para mim voltar. 3 dias. Dia seguinte, faltava 2 dias para mim voltar. E vai me surpreender quanto que eu tinha. Não tinha ainda meio para voltar. De repente, Deus toca alguém que estava na Europa. Essa pessoa me manda uma mensagem. Pastor Bernardo, como é que está? Estou vendo que você está pregando por aí, porque ele também é meu amigo no Facebook. Está pregando por aí. Eu disse, sim, estou pregando. De repente, o Espírito Santo me disse, não esconde nada nele. Diga a ele o que você está vivendo. Disse, sim, estou pregando, mas olha, a situação está assim.
Não pedi nada. Só lhe apresentei a situação. De repente ele disse, mas como? Isso não é possível. Tentou fazer os cálculos. Ele disse, mas isso não é possível. Como você está se manter lá, no Brasil? Porque ele sabe qual é a situação que eu estou com ele. Disse, como você quer se manter lá? Eu disse, bom, com a ajuda de Deus, Deus que está fazendo. Disse, bom, o que eu posso fazer para te ajudar? E de repente o Espírito Santo me disse, olha, diga a ele assim, assim, assim. Ele disse, não se preocupe. Hoje mesmo estou a depositar alguma coisa para você. Vou depositar X para você, mas em 3 partes. Quando eu voltei em Joinville, porque estava morando em Joinville, eu já tinha encontrado, na agência Wester, já tinha encontrado R$1.500 à minha espera. Em menos de um mês, eu consegui receber na mão dessa pessoa, sem eu lhe pedir, R$5.000. Bem amado, Deus opera. E Deus quer que você atua, não naquilo que você está vendo. Deus quer que você entenda quem você é. E que você não fala só isso, mas que isso se torna a sua vida, declara. Vive como filho de Deus. Não vive como mendigo. Não vive como uma pessoa que chora, que se lamenta sempre. Mas vive como uma pessoa alegre, uma pessoa que já tem. Não só uma forma de se conformar. A pessoa que faz isso por se conformar. Mas estou a me conformar que eu já tenho. Não. Eu falo que tenho porque eu sei que eu tenho. E eu preciso que esse Deus invisível se torne visível. Escuta uma coisa para terminar. Jesus é a visibilidade de Deus. O Deus invisível se tornou visível através de Jesus. Hoje Jesus está invisível. Você é a visibilidade de Jesus. Deus quer se manifestar através de você. Deus quer se manifestar no mundo como um Deus que opera, um Deus que existe através de você. Você tem essa responsabilidade de mostrar à sua família que Deus existe. De mostrar aos seus colegas que Deus existe. E a nossa igreja Aba aqui tem essa responsabilidade de manifestar aqui em Maringá que nós temos um Deus ilimitado. Vamos colocar em pé.